Oi, gente! Se você não me conhece, eu sou Mirella Carvalho, muito prazer. Eu sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. Esse é mais um daqueles vídeos que a gente senta pra conversar bem tranquilas, como se a gente estivesse juntas tomando um café e reflete sobre assuntos sobre corpo, alimentação e outros tipos de coisas que afetam tudo isso. Então já pega teu chá, teu café, tua água, tua pipoquinha, ou seja lá o que for, e senta aqui pra conversar. Bom, deixa eu me acomodar aqui porque eu quero conversar bem confortável com vocês. Eu gosto de trazer esses vídeos assim, como se fosse uma conversa íntima mesmo, porque eu acho que refletir juntas e se questionar sobre muitas coisas é bem desconfortável às vezes, né? E é um processo mental não muitas vezes fácil. Então eu acho que quando a gente traz isso com um pouco mais de leveza, as coisas acontecem um pouco diferente. Esses dias eu tava acompanhando um conteúdo na internet e eu faço isso frequentemente, inclusive, porque eu trabalho, né, com o digital também, eu produzo conteúdo e muitas vezes eu busco referências, inspirações e temas pertinentes consumindo conteúdo. E muitas vezes conteúdos esses opostos ao meu trabalho, que é nutrição comportamental, que é autoestima, que é trazer equilíbrio alimentar, comer emocional. Então muitas vezes eu vou atrás de conteúdos opostos a isso, opostos àquilo com que eu trabalho, justamente para trazer a minha opinião, para trazer o meu posicionamento, a minha vertente, aquilo que eu acredito. E num desses dias que eu tava fazendo essa pesquisa de conteúdo, eu consumi um conteúdo de uma moça que tava comentando que ela tem bastante dificuldade em fazer as refeições livres dela, porque ela sempre queria exagerar nesses momentos de refeição livre. Para você que não sabe o que é uma refeição livre, eu vou te explicar na teoria como que funciona. Quando a gente fala sobre dietas e refeições livres, a gente está falando de um período da tua semana que vai ser planejado comer algo que esteja fora da dieta. Então, se uma pessoa faz dieta de segunda a sexta, por exemplo, e a refeição livre dela é no sábado à noite, significa que no sábado à noite ela vai poder jantar o que ela quiser fora da dieta. Então, sei lá, comer algum doce que não esteja na dieta, comer um hambúrguer, uma pizza, algo que não esteja na dieta, algo que saia da rotina que ela faça ali ao longo dos outros dias. E essa moça estava comentando a dificuldade dela de fazer a refeição livre sem exagerar, sem querer comer além da refeição e manter isso só naquela refeição, ao invés de sábado e domingo, por exemplo, passar, né, da refeição em si. E isso me acendeu uma bandeirinha, porque eu, como nutricionista comportamental, primeiro, sou contra a refeição livre. Eu explico isso pra vocês ao longo desse vídeo, mas eu não sou a favor, não recomendo isso para as minhas pacientes, muito pelo contrário. Eu digo o porquê eu não gosto dela, né? Não acho que isso é uma boa ideia. Porque isso, na verdade, é um reflexo daquela história de ser muito 8 ou 80. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você foi assim, se não, você ainda é assim, certo? Eu já fui assim, já fui muito 8 ou 80. E o que significa isso? Significa que ou a gente tá muito no foco, muito saudável, só comendo coisa nutritiva, ou a gente tá comendo de qualquer jeito, não fazendo exercício físico e fazendo tudo conforme a gente quer. Então, são dois extremos, certo? Ou tudo, ou nada. Ou 100% saudável, 100% focada, ou desleixada, largando mão de tudo. Então, o 8 ou 80 é muito prejudicial porque a gente desaprende no meio desse caminho a comer sem descontrole. Porque você não é 8 ou 80 porque você nasceu assim. Você age dessa forma porque você não aprendeu a comer, a se permitir sem descontroles. E quando eu falo que eu não sou a favor disso, é porque isso traz uma sensação de querer caminhar entre esses dois caminhos. Então, quando você estiver sendo muito saudável, comendo tudo certinho, sendo constante ali na tua rotina de exercícios físicos, só comendo alimentos nutritivos, você vai sentir falta de coisas talvez consideradas não saudáveis.
Você vai sentir falta de um doce, você vai sentir falta de um hambúrguer, de uma pizza, de não fazer exercício. Você vai sentir falta daquilo que não tá nesse 8, digamos assim. Só que quando você for fazer isso, quando você for viver esse 80, quando você for comer o doce, o hambúrguer, a pizza, você vai querer aproveitar essa oportunidade. É nessa que você se descontrola. Porque já que você só teria, mentalmente falando, essas duas opções, ou 100% focada, ou comendo o que quiser, você tem que aproveitar, já que você vai voltar para o outro ponto extremo. Então, a refeição livre, ela é um momento de respiro da tua dieta. Quando você respira da dieta, você não quer voltar pra dieta. Porque, convenhamos, o que te atrai mais? Um prato de legumes, salada e filé de frango, ou um hambúrguer de fim de semana? Ou um dia chuvoso? Convenhamos, né? É muito pelo hambúrguer. Eu sou muito mais um hambúrguer. E o ponto é que a alimentação, ela precisa ser mantida. Se você não consegue manter o teu 8, que acontece geralmente de segunda a sexta, também no fim de semana, isso significa que essa alimentação talvez não seja ideal para você. Talvez não seja tão saudável assim. Porque quando você se permitir na refeição livre, você vai querer aproveitar. E você vai querer ir além da refeição, você vai querer ir além do dia que foi definido como a refeição livre. Porque você sabe, na sua mente, você sabe que vai ter que voltar para a dieta, voltar a comer coisas que talvez não são tão prazerosas, e eu tô falando num sentido bem literal mesmo, em questão de comer coisas nutritivas que às vezes a gente come porque tem que comer. E aí você entra na próxima semana, você volta nesse foco na segunda-feira, já pensando no fim de semana, já pensando na sua refeição livre. Ou seja, você não tá mantendo de segunda a sexta porque você gosta. Você não tá mantendo de segunda a sexta porque você tá cuidando de você e o maior motivador é você mesmo. Você tá mantendo de segunda a sexta porque você sabe que no fim de semana você vai poder comer o que você gosta de fato. Isso significa que na sua mente você colocou a alimentação em classificações do saudável e não saudável, do lixo e do nutritivo, do bom, do ruim. Entende? Não é à toa que muitas pessoas se referem à refeição livre como dia do lixo, que querem dizer que é o dia que você pode comer coisas que não nutrem o seu corpo. E, obviamente, nenhuma comida é lixo, gente. Eu falo muito isso por aqui, lá no Instagram também. Mas, se você pensa dessa forma, que ou pra você as coisas precisam estar tudo perfeitas, tudo alinhadas, ou pra você nada disso importa e nesse momento você não precisa olhar pra isso, significa que você precisa reaprender a como enxergar a comida. E fazer uma alimentação perfeita aos seus olhos de segunda a sexta e ser um pouquinho mais permissiva no fim de semana só vai piorar isso. Por mais que pareça saudável. Parece muito saudável a gente se cuidar e cuidar da nossa alimentação de segunda a sexta e de fim de semana a gente viver tranquilamente, comer uma coisinha fora da rotina e depois voltar na segunda. Nossa, isso parece muito saudável. Mas não é. Não é, principalmente para sua mente. Primeiro, teu corpo não sabe que é fim de semana. Então não faz sentido nenhum a gente fazer isso. Segundo, você manter esse tipo de costume, esse tipo de hábito, só vai fazer com que você se desconecte do teu corpo, dos sinais que ele te envia e até das suas vontades, porque se você sentir uma vontade de comer um doce no meio da semana, você vai ignorar só porque não é fim de semana? Teoricamente, você estaria desrespeitando aquilo que o teu corpo está pedindo, certo? Segundo, você só vai fortalecer essa ideia na sua mente de que só existe esses dois extremos, o 8 ou 80. O tudo ou nada, o saudável ou não saudável. E na verdade, o que a gente quer mesmo é o que está no meio, é o equilíbrio. É saber que em algum dia vai estar aqui, outro dia vai estar aqui, depois vai subir um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, mas depois vai descer e tá tudo bem. Porque a vida não é linear, muito menos a nossa alimentação. Então,
É isso que você precisa buscar. Então você precisa justamente se permitir. Você só vai conseguir melhorar os descontroles da alimentação se você se permitir. E eu sei que isso parece uma ideia muito assustadora. Essa ideia de liberdade, de poxa, se eu tiver com vontade eu posso comer? Simplesmente? Eu sei que isso parece muito desesperador, principalmente para quem sofre com esses descontroles. Eu sei do que eu tô falando porque eu já passei por isso, é experiência própria. Mas sabe uma coisa que muda muito? É você poder comer. Porque para pensar comigo, se a gente pode alguma coisa, se a gente pode comer, se a gente pode fazer o exercício que a gente quiser, se a gente pode assistir o que a gente quiser e qualquer outra coisa, a gente não necessariamente e nem sempre vai querer. Justamente porque a gente pode escolher querer ou não querer, querer agora ou querer depois. Então, o que muda não é o que você come especificamente, a quantidade que você come especificamente, mas é você poder escolher comer e quando comer. Porque se você se permite contando calorias, isso não é permissão. Se você se permite num período específico da semana e nenhum outro pode, isso não é permissão. Se você se permite já se preocupando com a volta, isso não é permissão. A permissão real que você precisa é você se permitir poder comer, poder escolher. Então, quando você puder escolher, aí sim, você com certeza vai fazer com que esses momentos sejam um pouco mais regulados em questão de descontrole, em questão de exagero, em questão de enxergar esse momento de uma outra forma. Então, se você tem dificuldade com isso, se você se identifica com esses momentos que você come algo fora da rotina e quer exagerar, sente uma vontade muito grande e até uma vontade descontrolada, comece a se permitindo. E eu não tô falando do ato prático de ir lá e comer, mas eu tô falando de se permitir aqui, na mente. Se permita poder comer. Se permita poder comer, seja numa segunda, seja numa quarta-feira, numa quinta-feira. Se permita poder comer o que for, na quantidade que for e no dia que for. Se permita primeiro aqui, para que aí sim a prática, o comer, falando da ação, seja de fato algo mais consciente e prazeroso também. Porque quando a gente é consciente, o momento inteiro muda e fica muito mais gostoso. Bom, mas eu espero que você tenha gostado de refletir um pouco comigo sobre esse assunto. Me conta aqui embaixo, eu quero saber de verdade como você tem se sentido quanto a isso, se você se identifica com isso, se é algo que você passa por aí. Eu quero muito saber, porque é algo que eu já passei, é algo que hoje pra mim já não é mais um problema, mas um dia foi um problema muito grande na minha vida. Então eu quero te ajudar. Comenta aqui embaixo como que é por aí e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.